partir de agora, está no ar, seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa Rádio e TV Vitrine. Quinta-feira, pessoal, chegando ao final do mês, dia 30 de outubro, dia manhoso, dia chuvoso, choveu à noite, começamos o dia com chuva e é disso que a gente precisa, não é verdade? Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, compartilhe a nossa live com seus amigos, nos seus grupos e façam a edição juntinho comigo. Bom dia ao pessoal que está aqui no nosso Facebook, na nossa live ao vivo aqui no nosso Instagram, lá no nosso aplicativo. Sejam todos muito bem-vindos. Participe aqui sempre juntinho comigo aqui da nossa edição. E vamos lá então, sem demora nenhuma, 11 horas 27 minutos. Vamos ver quais são os destaques de hoje aqui na nossa pauta. Olha o que vem nesta quinta-feira. Botucatu mantém destaque no mapa do turismo brasileiro. Bela notícia. Filme curta, Tocar Território, de cineasta botucatuense, vence Festival Internacional na Itália. Bacana. Botucatu Futsal vence o líder Barão de Mauá de virada e encerra a primeira fase da LPF em alta. Sessão da Câmara Municipal aprova 6 projetos. Proposta sobre educação integral recebe apontamentos de vereadores. Esquerda e direita têm visões distintas na segurança pública, diz Derrite. Semana de Cultura Japonesa leva arte, música e tradições milenares à Pinacoteca Fórum das Artes. Operação no Rio atacou um sintoma, mas não há doença, disse William Vac. Tudo isso a partir de agora está entrando no ar o seu Jornal JV, o seu Jornal Vitrine, e eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Participe, deixe seu comentário, faça a edição juntinho comigo aqui e nós teremos o maior prazer em ter todos vocês junto comigo nesta edição. Olha, pessoal, ontem recebi várias mensagens, vários questionamentos, melhor dizendo, sobre tudo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Infelizmente e lamentavelmente, a gente sabe que muitos torcem contra a tudo que possa dar certo. Então, o que tem de matéria hoje, em sites, em jornais, em matérias televisivas, jornalísticas, é uma imensidão de coisa. Cada um falando uma coisa. Tem aquele que defende, né? Como o sujeito lá que defendeu, que diz que os traficantes são vítimas dos usuários. Tem uns que defendem porque não precisava matar. Mas veja bem, cada um escolhe o seu lado. Quem subiu aquele morro sabia o que estava fazendo, e o que ia encontrar. A reação da polícia qual é? Parado, você está preso. Atirou, eles atiram de volta. Isso é simples, qualquer um faria. Agora os comentários é lamentável. O que tem aí, o que tem de gente torcendo para aquele lado das facções darem certo é fenomenal o que tem de comentário. De gente que defende aquela classe. Infelizmente está aí, junto com
com esse governo horrendo que nós temos. Mas vamos lá, vai. 11h31. Dando início à nossa edição desta quinta-feira, vamos ver quais foram os destaques da polícia. GCM autua CAC em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e de uso restrito. Foi durante um patrulhamento preventivo nas proximidades do posto de saúde do Jardim Aeroporto que a nossa querida GCM visualizou um BYD com a porta semiaberta e um casal em seu interior. A mulher estava com uma das pernas para fora do carro, aparentando risco de se lançar do veículo. Diante da fundada suspeita, os agentes iniciaram acompanhamento e localizaram o automóvel já parado às margens da rodovia. No local foi constatado que o casal discutia por motivos familiares, sem indícios de violência. Mas, durante a abordagem, a equipe realizou busca pessoal no condutor, encontrando uma pistola calibre 9mm, com 14 munições intactas no carregador. O homem afirmou ser colecionador, atirador e caçador, o CAC, mas informou que não portava a documentação do armamento, alegando que os documentos estavam em sua residência. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão. Ele foi conduzido à central de flagrantes, onde a autoridade policial elaborou o boletim de ocorrência. O indivíduo permaneceu preso à disposição da justiça e a arma foi apreendida. Tem que provar agora que é CAC. Tem mais. GCM prende em flagrante autor de furto de objetos de bronze em túmulos e autua receptador em Botucatu. Que prática lamentável, hein? Roubar cemitério é coisa de maluco, hein? Segundo a nossa GCM, nesta quarta-feira, um homem acusado de furtar objetos de bronze dos túmulos, lá no cemitério Portal das Cruzes, gente. O receptador do material também foi localizado e autuado, permanecendo ambos à disposição da justiça. A equipe de patrulhamento preventivo foi informada pelo administrador do cemitério sobre o crime e recebeu imagens do suspeito. Foram feitas buscas pela região e encontraram um homem com as mesmas características em uma área verde na rua João Miguel Rafael, lá no bairro da Secap. O indivíduo já é conhecido dos meios policiais aí com uma extensa ficha criminal. Capivara do sujeito dá metro em metro. E o que adianta todo esse trabalho da polícia? Olha aí, a capivara de metro e ele está na rua. Confessou, além de tudo, o furto e relatou ter vendido as peças por R$12 a um comerciante ali no mesmo bairro. A equipe foi até o endereço indicado e localizou o receptador, um sujeito de 70 anos, que admitiu ter adquirido os objetos. Eu não sei como que esse pessoal compra, sabe que isso aí é roubado. Sabe que isso aí é roubado do cemitério. O administrador do cemitério e um familiar de uma das vítimas compareceram à delegacia para formalizar a denúncia. Após o registro, o delegado ratificou a prisão dos dois envolvidos. O autor do furto tem 39 anos e o receptador, que permaneceram detidos à disposição da justiça. Quer dizer, eu estou passando essa informação agora, os dois já devem estar na rua. Se a capivara do sujeito é extensa por vários outros crimes, imagina por isso então. Não vai dar nada, não dá nada. Né? Como não dá nada aí, ó. Tá vendo aí tudo que tá acontecendo? Não dá nada. É mãozinha na cabeça de marginal, de bandido. Hã? Apesar que falta um para completar, mas tudo bem, né? Falta um para poder entender o que eu quero dizer. Brincadeira, hein? É lamentável tudo isso aqui. Lamentável. Eu não sei nem... Sabe, tem hora que não dá nem para dizer o que passa na minha cabeça.
Muito bom dia, meu grande irmão, meu querido Alfredo Padovan. Bom dia, um abraço, irmão, e uma ótima quinta-feira para você também. O Du Flashback, bom dia, parceiro, Deus abençoe. Amém, a nós todos. O Alfredo Padovan, um dos nossos colaboradores aqui, através da Casa de Materiais Padovan. Falou em construir, reformar, você tem que conhecer a Casa de Materiais Padovan, pessoal. Lá você encontra de tudo, do início ao término da sua obra. Ótimo atendimento, preço justo, qualidade e um atendimento aí pelo Alfredo, pelo Tiago, pelo Diego. Você vai sair com uma compra satisfeita da Casa... Aí, ó, tá na tela. Casa de Materiais Padovan. Agora aqui em Rubião, num espaço para que possa atender você melhor, com estacionamento e tudo, gente. Vá conhecer. Falou reformar, construir? Tem tudo na Casa de Materiais Padovan. Esse eu indico e assino embaixo. 11h37. Vamos lá, tem mais notícia. Botucatu mantém o destaque no mapa do turismo brasileiro. Ótima notícia, hein? A nossa querida Botucatu segue entre os destaques do turismo paulista. Na nova atualização do mapa do turismo brasileiro, foi divulgada pelo Ministério do Turismo, o município foi reconhecido oficialmente como município turístico. Olha isso. Reforçando seu papel estratégico no desenvolvimento regional do setor. A classificação é resultado de uma análise técnica que considera o desempenho da economia local, a estrutura turística disponível e o potencial de atração de visitantes. O mapa do turismo brasileiro é uma ferramenta nacional que orienta a aplicação de políticas públicas e investimentos do governo federal no setor. Estar presente nele significa integrar um seleto grupo de cidades prioritárias para o fomento ao turismo, capacitação e promoção de destinos. Com atrativos naturais como a cuesta, cachoeiras, trilhas e eventos culturais em crescimento, Botucatu reafirma sua vocação turística e o trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada para fortalecer o setor. E de fato é verídico que está aqui, né? Esse prêmio aí de Botucatu, cidade turística. A gente sabe que nós temos muita coisa aqui para ser vista. Nós temos muito lugar, mas muito lugar maravilhoso. Quem não conhece a sua cidade ainda deveria conhecer. Vocês não fazem ideia do que nós temos aqui em Botucatu, que traz, né? Sempre vai trazer, e é cada vez mais ainda agora sendo cidade turística, muita gente de fora, as cachoeiras, as trilhas. Tem o Gigante Adormecido, tem um monte de coisa em Botucatu. E muita gente não conhece nem um terço de tudo que nós temos aqui, infelizmente. Né? Morador de Botucatu deveria saber decore e salteado, não é verdade? É isso aí. Muito bom dia, meu querido José Benini. Bom dia, que Deus abençoe sempre sua vida. Obrigado, meu irmão, a sua também. E a todos nós aqui, né? Com certeza. E ele vai abençoar, não tenha dúvida disso. Muita gente aqui. Muito bom dia, meu querido amigo Giner Carvalho. Bom dia, meu amigo. Bom dia, querido. Seja sempre muito bem-vindo. Tudo bem aí, Ginão? Fico feliz aí com a presença de todos vocês aqui junto comigo, aqui fazendo o nosso jornal. Muito bom dia, meu querido Antônio Jairo Padovan. Fala, Jairão. O Felipe Rodrigues, meu primo aqui também conectado. Obrigado, Felipão. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Vamos em frente. Participe, compartilhe aí a nossa live com seus grupos, amigos, familiares. E nós teremos muito mais pessoas bem informadas. 11h40. Botucatu se destaca mais uma vez. Tocar Território, do cineasta botucatuense, vence o Festival Internacional na Itália. O curta-metragem Tocar Território, do cineasta Fernando Parré,
conquistou o Prêmio Municipal do Festival Internacional de Curtas de Ferrara, na Itália. A produção, que já havia sido anunciada como finalista, venceu a disputa com obras de diversos países, consolidando o nome de Botucatu entre os grandes polos criativos do cinema independente. Gravado aqui na Cuesta de Botucatu e lançado na Pinacoteca Fórum das Artes, foi no mês de abril deste ano, o filme foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Secretaria Municipal de Cultura de Botucatu. A obra propõe uma experiência sensorial, unindo som, imagem e corpo em diálogo com a força poética da paisagem local. A secretária municipal de Cultura, Cristina Cury, celebrou a conquista e ressaltou o momento vivido pelo audiovisual na cidade. Abre aspas. Vivemos um período de refortalecimento do setor audiovisual aqui em Botucatu. O Cininelli está sendo revitalizado. Integramos a State Film Comissão de São Paulo e criamos a Filme Comissão Municipal. Temos curtas, longas e documentários sendo produzidos, cineclubes em atividades e uma comunidade criativa em plena sintonia. Essa vitória mostra o quanto nosso cinema tem voz e potencial. Fecha aspas. O reconhecimento internacional de tocar território é mais um passo importante para o fortalecimento da cultura e da produção audiovisual botucatuense. A gente já tinha aí o conhecimento que são vários filmes sendo feitos aqui em Botucatu, como foi dito aqui, curta, longa metragem, né? Estão se destacando sempre aí, isso que é mais legal. E agora Botucatu lá na Itália, hein? Bacana, parabéns ao autor aí e toda a equipe. Ao Zé Roberto Pereira, ô meu querido, bom dia meu amigo, bom dia, boa quinta-feira para mim, para os ouvintes, um abraço do Beto, da Mônica, do Bruno, da Bia e Bebê, todos ouvindo agora. Obrigado aí pela companhia de todos vocês, essa família maravilhosa aí, esse grande amigo Zé Roberto Pereira. Obrigado aí a todos vocês, viu? Fiquem com Deus. E o Zé aí não vendo a hora que chegue o bebê aí. Vai ser vovô. É bom demais, viu? Curte bastante. 11h44. Falando um pouco do esporte, o Botucatu Futsal venceu o líder Barão de Mauá de virada e encerra a primeira fase da Liga Paulista de Futebol em Alta. Pela última rodada da primeira fase da Liga, o Botucatu Futsal protagonizou uma grande atuação fora de casa. A equipe venceu o Barão de Mauá Futsal Ribeirão por 3-2 de virada na noite desta terça-feira. Foi em Ribeirão Preto. O primeiro tempo, pessoal, foi marcado pelo equilíbrio e por boas defesas dos goleiros, o Binho e o Du. O Barão saiu na frente com o Eltinho, que abriu o placar em um belo chute, mas Andrei empatou antes do intervalo. E depois aí veio a virada aí, né? Agora, com o resultado, o Barão de Mauá encerra a fase na primeira posição, mesmo perdendo. Enquanto o Botucatu Futsal confirma sua força e enfrentará o Dracena Tempersul Unifadra dos playoffs. Já o líder Ribeirão terá pela frente o Itapetininga Futsal. Vários esportes, várias modalidades, Botucatu sempre se destacando. Como eu gostaria de fazer um material só esportivo aqui, gente. Nós temos muita coisa, né? Infelizmente muita coisa passa que a gente não recebe as informações aqui. Eu não sei porquê, mas passa só para um ou outro órgão de imprensa aí. Não sei porquê disso, mas já falei disso outra vez, não vou falar mais. Mas quando eu recebo alguma coisa, a gente divulga aqui, sim. São 11h45. Sessão da Câmara Municipal aprova 6 projetos.
proposta sobre educação integral recebe apontamentos de vereadores. Esse tema ainda vai ser muito discutido. A sessão ordinária realizou na noite desta quarta-feira mais uma sessão e contou com 6 projetos em pauta, todos aprovados pelos parlamentares. O destaque da reunião foi a discussão em torno do projeto do Executivo que estabelece diretrizes para a implantação da educação integral na rede municipal de ensino. Tema que gerou o debate mais intenso da noite. Para variar, já fazem várias sessões que isso está sendo discutido. Os outros demais 5 projetos em pautas foram votados e aprovados em debates mais extensos. Eram projetos de autoria do Legislativo, dos vereadores Zé Fernandes, Lelo Pagani, Tiago Padovan, que tratam de denominação de logradouros em Botucatu e a nomeação de um ponto de atendimento lá no Alvorada da Barra, com o objetivo de facilitar a identificação e melhorar o acesso da população aos servidores públicos. É um trabalho incansável do vereador Tiago Padovan, levando aí muita benfeitoria lá para o Alvorada da Barra. E todos aí, a gente sabe que ele luta muito por tudo isso aqui. Botucatu, o primeiro mandato, vereador que está com vontade de fazer, e mostrar porque foi eleito. Então tá aí, mais um projeto lá pro Alvorada da Barra aí, do nosso querido vereador Tiago Padovan. Parabéns aí pela aprovação. É isso que nós precisamos. Saúde, educação, lazer, e é isso que está acontecendo. E essa Câmara atuante, hein? Desde que do início do mandato aqui, uma Câmara atuante, uma Câmara que corre atrás, uma Câmara Municipal que vai buscar os seus objetivos. É disso que nós precisamos. É esse o compromisso com os vereadores aqui em nossa cidade. E não poderia ser diferente, pessoal? Não poderia ser diferente. Vamos em frente. 11h48. Esquerda e direita têm visões distintas na segurança pública. Diz assim Derrite, matéria da CNN Brasil de São Paulo. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse nesta quarta-feira, durante uma entrevista ao William Vac, da CNN, que as visões de mundo da esquerda e da direita sobre segurança pública são distintas. Abre aspas. Acontece que são visões de mundo completamente diferentes na área da segurança pública. Para variar um pouco, Eu falo para todo mundo que segurança pública deveria ser a pauta menos partidária possível. Eu também não consigo entender, Derrite, Porque além, deles dividirem de uma vez, fazem a proteção de marginais vagabundos e formadores de quadrilha. O criminoso que assalta uma vítima coloca um revólver na cabeça da vítima. Não pergunta se votou no sujeito aí ou no Bolsonaro, declarou assim Derrite. Abre aspas. Simplesmente ele pratica um ato delituoso com a finalidade de subtrair um pertence para obter vantagem econômica. E ele prosseguiu. Em sua opinião, a esquerda tem em seu imaginário que, abre aspas, o traficante é um coitadinho, vítima da sociedade. Fecha aspas. Oi, quase que eu falo um palavrão aqui. Para justificar o posicionamento, Derrite cita uma fala do atual sujeito aí, o descontrolado, quando afirmou que traficantes de drogas são vítimas de usuários. Eu já vi imbecilidade, mas nunca tinha visto uma imbecilidade numa fala como essa. Posteriormente, o sujeito se retratou e disse que fez uma fala mal colocada. Falou, se não deve ter repercussão, não sei, parece que não tem assessoria de imprensa, o sujeito não pode deixar abrir a boca. Será que não pode outra pessoa falar no lugar? Porque todo lugar que vai dá problema, meu Deus do céu, até onde nós vamos aqui? Abre aspas.
há pouquíssimo tempo atrás, ele também disse que não aguentava. Olha só se tem cabimento isso. Vindo da boca de quem vem, não pode esperar outra coisa. Mas, há pouquíssimo tempo atrás, ele disse que não aguentava mais ver os policiais oprimindo os jovens adolescentes que roubavam aparelho celular armado só para tomar uma cervejinha. Fecha aspas. E continuou. Olha cada frase. Só podia vir da cabeça de uma pessoa como essa mesmo. Derrite diz que a direita defende, abre aspas, uma punição adequada, fecha aspas. Se você me perguntar, eu sou contra a pena de morte como católico cristão. Mas prisão perpétua é algo que deve ser discutido, explicou Derrite. O secretário paulista vai se licenciar de seu cargo para voltar à Câmara dos Deputados e relatar o projeto que equipara facções criminosas e terroristas. Olha, é uma fala pior do que a outra quando isso aqui vai se apresentar em algum lugar. Com todo o dinheiro que leva o nosso, será que não tem um assessor de imprensa para escrever um texto para não deixar esse sujeito abrir mais a boca? Se ele tem pena desses coitadinhos aqui, leva tudo para sua casa. Põe lá no quintal junto com o papagaio de pirata, o raio que eu parto, quem mais você quiser. O que nós não aguentamos mais é a sociedade ficar oprimida por facções criminosas, por bandidos, por formadores de quadrilha que começam por aí por cima, de paletó, de gravata e o raio que eu parta, com algumas exceções. Sabe, essas declarações é para mostrar que não tem, né, algum sentimento pela população brasileira. Única e exclusivamente só se fala no quê? Em dinheiro, em campanha política, em se manter no poder. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? Simplesmente isso. Não dá mais para aguentar. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que aconteceu, será que não vai ter uma comissão aí, né? Aquelas comissões que eles montam para pegar e formar uma comissão para mudar essas leis, para colocar marginal, para colocar bandido, para colocar sem vergonha, estuprador, facção criminosa atrás da grade, nunca mais sair e sem benefício. E parar de torturar um povo brasileiro que não pode mais levantar para trabalhar. Porque você não tem o direito de ter um celular, você não tem o direito de ter um carro, você não tem mais o direito de ter uma moto, você não tem direito de ter lazer mais com a sua família. Porque é o que ele disse aqui, o sujeito aí, coitadinho, ele quer só roubar um celular. Por que esse filho de uma égua não vai trabalhar? Vai trabalhar. Ou então pegue todos eles e ponha lá. Será que você tem uma casa? Acho que não tem. Aquele apartamento parece que estava tomado, depois devolver, não sei. Mas se tivesse um lugar para colocar, por que você não coloca todos eles lá? E livra a população de bem que trabalha mais arduamente para ter um salário mínimo no final do mês e é obrigado hoje, com toda a sequência que nós estamos vivendo, em ter um celular. E é muito simples ele levantar cedo, né? Toma um café que é roubado, o marginal monta na motocicleta, vai e assalta senhora, criança, jovem, idoso. Mas tá tudo bem para esse sujeito aqui. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo? É uma fala pior do que a outra. Será que não existe uma assessoria de imprensa para pôr aí e falar, ó, você cala a boca e só fala o que está escrito? Porque não é possível, gente. Não é possível. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? É brincadeira isso aqui. É lamentável ver tudo isso. E o que estão falando aí, que não deveriam ter subido o morro, porque que mataram, mas só subiu o morro quem quis. Só morreu quem não quis se entregar. Mas é por causa desse governo aí que fala, não, tem que fazer parte dessas coisas aqui, que está todo mundo defendido. Estou enganado? Não estou, né? Bom dia, minha querida tia Cecília Parré. Está aqui, bom dia, tia. Seja bem-vinda. Minha grande amiga e querida irmã Fátima Longo. Bom dia, irmão querido, bom dia.
Mas não é uma verdade que eu estou dizendo aqui, gente? É lamentável a gente ter que ver todo dia aqui e um bando de sem vergonha, desocupado, nessas mídias sociais, jornais, matérias televisivas, matérias de rádio, defendendo aquilo que aconteceu ontem, que não devia ter matado, que não devia ter subido, porque lá é a área deles. Só que quando eles saem de lá, que eles vêm, né, pro nosso habitat. Por que eu digo nosso habitat? Porque nós temos que sair de casa para trabalhar. Porque nós temos que sair para fazer as nossas coisas. Aí ficamos à mercê daquele vagabundo lá, deu 17 anos, 11 meses e 29 dias, ser o de menor. Aí ele pode levar o seu celular, o seu relógio, sua aliança, sua corrente, e se bobear, tá com um tiro na sua cara, e ele tá certo, porque ele é de menor. Como eu sempre digo e eu vou tornar a dizer, eu não acendo vela para defunto ruim, não. Vocês já entenderam, né? 11 horas e 57 minutos. Isso me deixa maluco, gente. Semana da Cultura Japonesa leva arte, música e tradições milenares à Pinacoteca Fórum das Artes aqui em Botucatu. Isso mesmo. A Pinacoteca será palco de uma imersão única na cultura japonesa entre os dias 4 e 8 de novembro. Durante 5 dias, o espaço se transforma em um verdadeiro centro de celebração das tradições nipônicas, reunindo arte, música, dança, filosofia e sabedoria milenar em uma programação aberta a todos e a todas as cidades. A Semana da Cultura Japonesa busca aproximar o público da história e da criatividade do Japão, oferecendo uma oportunidade de aprendizado e vivência. O evento é promovido pela Associação Botucatuense de Cultura Japonesa, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a Pinacoteca Fórum das Artes. Mais uma bela atividade, mais um belo evento em Botucatu, é muito bacana. Quem puder acompanhar, acompanhe, que vale muito a pena, né? São muitas coisas que são apresentadas que muitas vezes vocês não sabem nem que existem, mas existem nessa cultura sim. E é muito bacana essa cultura milenar. 11 horas e 58 minutos. Operação no Rio atacou um sintoma, mas não a doença. Adivinha quem disse? William Vac. Segundo ele, o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que a mega operação contra o Comando Vermelho foi um sucesso que muda a história do combate ao crime organizado. Mas, no entanto, se a história serve de lição, operações consideradas bem-sucedidas em ocasiões semelhantes, no mesmo lugar, não resultaram em mudanças sensíveis no enfrentamento às facções criminosas. Ao contrário, as próprias autoridades admitem que os grupos armados estão mais fortes, mais organizados e, por isso, deveriam até mesmo mudar de categoria, sendo classificados como grupos terroristas. A história dos conflitos armados também ensina que contar cadáveres entre as fileiras inimigas, neste caso, os integrantes da facção Comando Vermelho, não equivale a alcançar a vitória. Como o próprio secretário de polícia reconhece, o crime organizado é um fenômeno de enorme complexidade. Ele se expandiu ao longo do tempo, infiltrou-se no Estado, ocupou a matérias denominadas vastas áreas urbanas. Além disso, internacionalizou-se, diversificou suas atividades ilícitas, transferiu parte dos lucros para a economia formal e faz uso calculado e inteligente dos instrumentos do sistema financeiro. A experiência histórica mostra ainda que
os raros casos de sucesso no combate ao crime organizado dependeram da convergência de forças políticas, da consciência coletiva sobre a gravidade da situação e de estratégias coordenadas em vários níveis. Nada disso, porém, parece existir hoje no Brasil. O país que emerge desse episódio é o retrato de uma nação incapaz de lidar com um fenômeno explosivo da violência, do crime e do espetáculo de horror representado pela fila de corpos ensanguentados em praça pública. Um país em que quem apenas, abre aspas, enxuga gelo, fecha aspas, acredita estar obtendo sucesso. Muito bem colocado, adoro as colocações aqui do William Vac, e é tudo isso que eu acabei de dizer agora há pouco. Né? Se esse governo tivesse preparado para isso, mas enquanto eles ficaram passando a mão na cabeça desse bando de marginal, achando que não tem problema nenhum roubar um celularzinho para tomar uma cerveja, né? Classificando o traficante como vítima dos usuários, eles vão crescendo. Eles têm organização. E todo mundo sabe que eles têm mais leis do que a nossa própria Constituição. Quem está lá dentro jamais sai. Se sair é no caixão. Se não obedecer é no caixão. Se não obedecer tem tortura. Enquanto aqui, esses ditos fazedores de lei estão preocupados com PL, com cartão corporativo, com ajuda financeira, com a eleição do ano que vem. Estou enganado? Eles não estão um pouco preocupados. Vocês viram algum deles vir aí, depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, falar, gente, agora chega. Nós temos que montar uma comissão aqui, ir para cima, mudar essas leis. Tem um aí que nas mídias sociais, nas matérias televisivas, um deles aí, está dizendo que quer agora que faça logo, que reveja logo, né? Que reformule as nossas leis. Não passou da hora? Quanto inocente já morreu? Vocês viram ontem aí nas matérias televisivas um taxista entrou numa farmácia para comprar um remédio, o da turminha do sujeito aí achou que ele era segurança, deu um tiro na cabeça do homem. Pai de família, entrou para comprar um remédio, mas ele tá certo, né? Ele pode achar o que ele quiser, ele pode deduzir, esse tá armado, mata e não dá nada para ele. Tira a vida, e quem vai sustentar essa família agora? Quem vai sustentar? Enquanto eles estão lá no ar-condicionado, na sua gravata, na sua cadeira estofada, tem gente aqui comendo o que dá para comer no chão. Nenhuma mesa tem. Enquanto vagabundo presidiário que está lá, que matou, que estuprou, que violentou, tem café da manhã, tem almoço e tem janta garantido. E você vê crianças aqui em escolas, né, que são obrigadas a não frequentar as aulas porque não tem merenda. Agora deixa lá dentro dos amiguinhos lá, vê sem comida, vê o que vai acontecer. Eles têm que ter. É a obrigação do Estado, é a obrigação do país tratar vagabundo, formador de quadrilha, que escolhe o caminho que quer, com café da manhã, almoço, janta, chazinho antes de dormir. E quantas crianças você vê com o pé no chão, né, batendo na porta, pedindo um resto de comida. Aí depois vem aí aquela cúpula de sem vergonha falar que o país saiu da linha de fome, saiu da linha da pobreza. Eu não sei qual país eles estão falando. Vocês sabem? Por favor, me ajude aí. Isso é lamentável. Passou da hora, gente. Faz muito tempo que passou da hora.
Será que nós não, né? Porque se dependesse da gente, a gente já teria mudado. Será que esses canalhas, com algumas exceções que estão aí em cima, esses que são exceções, não conseguem formar uma comissão e mudar logo isso? Pena de morte aqui no país não serve. Porque vai matar só gente de bem. Por que não coloca uma prisão perpétua para esses crimes hediondos? Mas não. Tem muita gente por trás, né? Não pode. Tem muita gente que tem interesse de ter esse pessoal na rua, como certas pessoas aí. Ó, meu querido Zé Roberto, concordo plenamente com você. O que ele mostra com suas frases é que o povo é tão idiota quanto ele, que faz e fala o que quer e ninguém fala nada. Imprensa comprada, salvo algumas exceções como você. Obrigado, Zé. Mas é verdade, eu tô aqui para passar isso. Aqui eu não recebo nada, Zé. Aqui eu não admito, né, que cheguem aqui como fazem com muitas, aí compram. Só quero que divulgue isso. Essas pesquisas políticas, que é tudo uma falcatrua, quem paga mais sai em primeiro, gente. Então eu peço sempre que pro ano que vem o povo, né, escolha muito bem o seu candidato. Não vamos ficar dando comida, não vamos ficar dando salário altíssimo para vagabundo, canalha que não tá nem aí com o povo. Olha aqui, o meu grande amigo, meu parceiro também aqui, patrocinador, Renato Rubio, lá da Rubio Gás. Boa tarde, amigo velho. Tarde, meu irmão. Deus abençoe seu trabalho e o seu também, e o seu também. Olha aqui, meu grande amigo Santo Rosa Filho. Boa tarde, meu amigo. Enfim, aposentada. Santão, parabéns, né? Trabalhou muito, né, irmão? É merecido, né? Você merece. Grande sujeito, grande trabalhador. E não é de poucos anos, não, né, irmão? Que a gente se conhece. Graças a Deus que você conseguiu, né? Que você tem aí bom descanso aí com a sua aposentadoria. E obrigado pela sua audiência aqui e o carinho. Olha aí, tô recebendo um monte de mensagem, é isso mesmo. Mas é verdade, eu não tô dizendo nada mais do que o povo brasileiro quer dizer. Tá aí para todo mundo ver. Só não faz justiça nesse país porque tem muita gente envolvida. E vocês sabem por quê. Tá envolvida porque ganha muito dinheiro. Aqui nesse país tudo vira em torno de dinheiro. Falou em dinheiro, tá tudo certo. Então, não vai acabar nunca isso, gente. Vai continuar morrendo gente de bem. Vai continuar sendo oprimido trabalhadores. Enquanto essa classe que escolhe o rumo que eles querem continua crescendo, cada vez mais fortificada e cada vez oprimindo mais o pessoal de bem. Ou eu estou enganado? Obrigado, gente. 12h09 desta quinta-feira. Vamos encerrando aqui a nossa edição. Agradeço demais a companhia, né, e a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde, uma abençoada noite. E muito obrigado a todas essas empresas aqui que acreditam no meu trabalho e fazem parte dessa nossa grande família. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Eu, Valério Moreto, vou me despedindo. Volto amanhã a partir das 11h30, se assim ele permitir. Tchau, gente. Fui.